Poucos nomes carregam o peso cortante de Miyamoto Musashi. Ele não foi apenas um guerreiro. Foi uma tempestade humana, um espírito que, entre o barro das guerras civis do Japão feudal, forjou a própria existência como lâmina, reta, afiada, solitária. Mas o que torna Musashi mais do que uma lenda de sangue é o paradoxo que nos prende desde o primeiro minuto. Como um homem que matou mais de 60 guerreiros em duelos mortais, abandonou tudo e escolheu viver seus últimos anos em completo silêncio, em uma caverna, escrevendo regras sobre como viver sem desejar nada. Essa é a pergunta que guia este mergulho. Não vamos apenas revisitar os cortes. Vamos entrar nos motivos que empunharam a espada e nos que a fizeram cair. Este não é um vídeo sobre técnicas de esgrima, nem sobre samurais romantizados pelo cinema. Este é um código, um chamado para quem já cansou de buscar fora o que só se encontra dentro. Musashi nasceu no caos e viveu como uma força sem pátria. Nunca serviu a um mestre, nunca se casou, nunca se curvou. Sua vida foi um manifesto contra tudo que era esperado de um guerreiro. A honra tradicional, os votos ao clã, os rituais de glória. Ele venceu todos os seus duelos. Muitos contra espadachins famosos, outros contra escolas inteiras. Mas ao contrário do que se esperaria, essa coleção de vitórias não o transformou num rei da guerra. Transformou-o num desertor da fama. Por trás de cada luta vencida, Musashi encontrava não o orgulho, mas o vazio. A cada adversário que tombava, uma parte dele próprio parecia morrer também. Ele percebeu cedo demais que a violência, mesmo quando justa ou necessária, esculpe uma solidão que o mundo não cura. E foi por isso que, depois de alcançar o status de imbatível, ele não abriu uma escola, não escreveu sua autobiografia, não se cercou de aprendizes bajuladores. Ele entrou em uma caverna no alto de um rochedo e começou a escrever. Não sobre como matar melhor, mas sobre como viver melhor, com menos, com quase nada, com silêncio. Essa caverna existe até hoje, fica em Kumamoto e se chama Reigando. Ali, nos últimos dias de sua vida, Musashi escreveu 2 documentos. Um deles é o famoso O Livro dos 5 Anéis, um tratado estratégico sobre a mente do guerreiro. O outro é o mais brutal, o Dokodo, o caminho da solidão. Um conjunto de 21 regras tão secas, tão frias, tão definitivas, que parece ter sido escrito com a ponta da espada e a mão já tremendo de morte. Nessas linhas, Musashi não pede nada, ele apenas afirma, como quem já não tem nada a provar, nem a si mesmo. Ali, ele diz coisas como: não busque prazer para seu próprio bem, não se apegue a nada, aceite a morte sem medo. Não há poesia, só lâmina, só verdade crua. Por isso, este roteiro não é só sobre a trajetória de um duelista. É sobre o caminho do último homem invencível que decidiu sumir. Sobre como, em uma era de barulho, ego e performance, alguém pode nos ensinar o que significa dominar o mundo e então abandoná-lo inteiro sem arrependimento. Cada cena aqui vai te empurrar para dentro. Cada frase vai te lembrar que existe uma versão sua que você ainda não conheceu. Porque enquanto você busca respostas em livros, em vídeos, em likes, Musashi estava morrendo dentro de uma pedra dizendo: não deseje nada. E isso muda tudo. Prepare-se. O que começa agora não é uma história, é uma descida, uma lâmina que corta você mesmo. Vamos visitar os campos de batalha, os becos onde meninos matavam homens, as noites em que Musashi suava febre e sangue com uma espada de madeira na mão. Mas também vamos escutar os ecos do vazio, quando ele se trancava em silêncio por dias, para entender o que há por trás do medo da morte, do orgulho de vencer, da obsessão por vencer mais uma vez. Vamos decifrar as 21 regras de um homem que morreu antes de morrer e renasceu inviolável, onde ninguém mais alcança, dentro de si mesmo. Esse é o início do caminho.
O primeiro passo rumo ao silêncio que grita mais do que qualquer vitória. A partir de agora você caminha com Musashi, e sozinho. Antes de derrotar os homens mais perigosos do Japão, Musashi precisou derrotar a própria origem. Não havia dojo, mestre, clã protetor ou linhagem nobre. Havia apenas lama, fome e um menino com o corpo pequeno demais para o mundo violento em que caiu. Nascido em 1584, numa aldeia rural chamada Miyamoto, numa era em que a vida valia menos que o nome do seu clã, o jovem Takezo, nome de nascimento de Musashi, não teve infância, teve guerra. Seu pai, Shinmen Munizai, era espadachim e mestre de artes marciais, mas não foi um mentor, foi uma sombra. Austero, duro, possivelmente abusivo, ensinou o filho a lutar como se ensinasse a respirar, sem opção. Musashi cresceu à margem de tudo. Um bastardo, segundo alguns registros, um menino sem beleza, sem simpatia, sem recursos. A lenda diz que ele raramente tomava banho, dormia entre folhas e comia o que encontrava. Aos olhos dos outros, era sujo, grotesco, selvagem. Mas o que ninguém via era que, em silêncio, esse garoto estava se tornando pedra. O orgulho ferido, a exclusão e a falta de afeto foram forjando dentro dele uma couraça invisível. Musashi não pedia aprovação, não pedia amor, não pedia nada. Só observava e treinava, sozinho. Ele carregava a espada como quem carrega o próprio destino. Não como uma arma, mas como uma extensão da raiva e da lucidez. Diferente dos jovens samurais que eram treinados em escolas famosas sob supervisão de mestres lendários, Musashi aprendia cortando bambus, enfrentando adultos bêbados, lutando com pedaços de madeira contra inimigos reais. Ele não treinava para competir, ele treinava para sobreviver. E esse detalhe muda tudo. Quando você treina para impressionar, você desenvolve técnica. Mas quando você treina para não morrer, você desenvolve instinto. E o instinto é mais rápido que qualquer kata. É por isso que Musashi nunca teve estilo até criar o seu próprio. Ele não se encaixava nas formas rígidas do kenjutsu tradicional. Ele questionava, inventava, adaptava, observava a natureza, os animais, o som da chuva. Seus movimentos eram selvagens, imprevisíveis, assimétricos. Por isso, tantos o chamavam de monstro, aberração, ronin sem honra. Mas cada insulto o fazia mais impenetrável. O garoto sujo da aldeia estava se tornando uma máquina de leitura do caos. Ele não queria vencer duelos. Ele queria sobreviver ao mundo. E essa urgência visceral fez dele o guerreiro mais temido da história japonesa. Não é por acaso que, aos 13 anos, ele já matava homens em combate real. Imagine um menino franzino, empunhando um pedaço de madeira, enfrentando um guerreiro adulto, armado e treinado, e vencendo, não por sorte, por frieza, por antecipação, por algo que nenhuma escola ensina, a completa ausência de medo da morte. Musashi entendeu cedo que não havia nada a perder, e quando alguém luta sem nada a perder, ele se torna invencível, não por técnica, mas por abismo. Essa origem sem escola, sem honra e sem proteção transformou Musashi no que os samurais mais temiam, alguém que não jogava pelas mesmas regras. Enquanto os outros duelavam com códigos, ele atacava com timing. Enquanto esperavam cortes rituais, ele improvisava. Enquanto contavam com reputação, ele contava com silêncio. Musashi treinava à noite, sozinho, no mato, enfrentando o frio e a escuridão como parte do treino. Não havia limites, não havia distrações. Havia apenas um propósito: tornar-se inatingível. E foi essa autonomia absoluta, esse autoforjamento brutal que fez dele uma criatura única no Japão feudal. Ele não devia nada a ninguém, não carregava as doutrinas de um clã, não prestava juramentos a daimyo algum, não herdou saberes, criou todos os seus a partir da dor. Esse é o primeiro aprendizado para quem caminha com Musashi.
Não espere por alguém que te diga como viver. Não espere por um mestre. Seja seu próprio mestre ou morra como discípulo de ideias alheias. Musashi nos ensina que a solidão pode ser um campo de batalha ou um campo de treinamento. Ele escolheu o segundo. Ele cavou com os próprios dedos a base da sua invencibilidade. E fez isso quando ninguém via, quando ninguém acreditava, quando todos riam. Mas o silêncio do garoto estranho se transformaria, anos depois, no terror de cada dojo do Japão. Porque enquanto os outros treinavam para obedecer, Musashi treinava para ser livre. Foi aos 13 anos de idade que Miyamoto Musashi matou pela primeira vez. 13. Quando a maioria ainda busca o próprio nome, ele atravessava um homem com um pedaço de madeira, não por maldade, não por fama, não por escolha, mas porque era matar ou morrer. Aquele duelo contra Arima Kihei, um espadachim adulto da escola Shinto-ryu, não foi um teste, foi uma sentença. Um erro de subestimar um garoto do interior. Kihei anunciava aos 4 ventos que aceitaria qualquer desafio em troca de moedas ou reputação. Quando Musashi respondeu, ninguém levou a sério. Um menino sujo, sem escola, sem linhagem. Todos riram. Mas Musashi não. A luta aconteceu em público e o desfecho foi instantâneo. Musashi chegou com um bo, um bastão de madeira. Kihei ergueu sua espada verdadeira. Mas antes que completasse o movimento, o menino já havia avançado, desviado e golpeado. O som do crânio rachando foi mais forte do que qualquer grito. Arima Kihei caiu. Sangue no chão. Morte no ar. E silêncio. Um silêncio novo. Não o da dúvida, mas o do medo. Um garoto havia acabado de matar um espadachim renomado. E estava olhando em volta como se nada tivesse acontecido. Não havia orgulho, nem horror. Havia apenas a constatação. Sou capaz. Esse foi o verdadeiro nascimento de Musashi. Não o físico, mas o filosófico. A partir dali, a vida dele deixou de ser infância e passou a ser guerra. Porque naquela época, matar não trazia glória, trazia inimigos. A morte de Kihei selou o destino do menino como alguém fora da curva, fora da lei, fora da tradição. Outros mestres começaram a vê-lo como ameaça, vergonha, distorção. Ele não seguia o ritual, ele não fazia reverência, ele não perguntava, ele só vencia. E vencia como quem não deve nada a ninguém. Isso era imperdoável no Japão do Bushido, onde o respeito hierárquico era mais importante que o talento real. Musashi não seguia a hierarquia. Ele a ignorava. Mas por trás do golpe certeiro de um menino, havia mais que habilidade física. Havia uma visão. Musashi já entendia, mesmo sem saber articular, que a vida e a morte são estados, e que o medo de um impede a verdade do outro. Aquele que tem medo de morrer, hesita. Aquele que hesita, já perdeu. Por isso Musashi não hesitava. Jamais. Seu primeiro golpe letal foi também um golpe interno. Ele matou a própria hesitação. Depois disso, todos os movimentos se tornaram afirmação. Cada duelo seria travado com a certeza de quem já passou do limite e não carrega volta. Essa maturidade assassina moldou toda a sua vida. Não no sentido de frieza emocional. Musashi era sensível à beleza, à arte, à natureza, mas no sentido de corte filosófico. Ele via o mundo como algo que se divide em dois: os que entendem o momento e os que esperam pelo momento perfeito. O primeiro grupo vive, o segundo morre. Musashi, aos 13, escolheu viver, cortando. E há algo brutalmente simbólico nesse início. Enquanto outros espadachins treinavam anos antes de matar, Musashi inverteu. Matou antes de ser aceito como espadachim. Isso subverte toda a lógica do treinamento formal. Ele não recebeu um diploma antes do campo de batalha. Ele criou o próprio título na hora da luta. A morte de Kihei o consagrou não como herói,
mas como alguém que não pode mais voltar atrás. E isso muda o olhar de quem vê o mundo. Porque quem já matou, sabe. Não existe vitória sem trauma. Não existe vitória sem consequência. Foi nessa idade que ele deixou de ser criança. Não havia mais jogos, só sobrevivência. A partir desse dia, Musashi foi perseguido, evitado, temido, mas nunca mais foi ignorado. O mundo havia visto o que acontece quando alguém sem apoio, sem mestre, sem nome, vence por conta própria. E o sistema não perdoa esse tipo de coragem. Ele a rotula, ele tenta silenciar. Mas Musashi fez o oposto. Ele se aprofundou. Foi para as montanhas, treinou mais, venceu mais, matou de novo e de novo. Esse evento é mais do que o marco de um guerreiro precoce. É a imagem crua da transformação, de humano para lâmina. O menino sujo de Miyamoto se tornou o Ronin que moldaria o medo dos outros, não com berros, mas com passos silenciosos, porque depois que você derrama o primeiro sangue, ou você enlouquece, ou você compreende. Musashi compreendeu e continuou, e nunca mais parou. Antes de Musashi ser lenda, o Japão era inferno. Um território despedaçado por ambição, sangue e caos, dividido em clãs, castelos e pactos frágeis. Era o chamado período Sengoku, ou Era dos Estados em Guerra, onde senhores feudais, os daimyo, lutavam uns contra os outros numa disputa interminável por terras, recursos e glória. Não havia unidade, não havia paz. O país era um tabuleiro onde cada peça podia matar ou morrer a qualquer momento. E foi nesse terreno de lama e aço que Musashi cresceu. Não em tempos de construção, mas de destruição. Não entre escolas e templos, mas entre cadáveres e fumaça. Imagine um mundo onde toda vila podia virar um campo de batalha do dia para a noite. Onde uma criança aprendia mais sobre o som de espadas do que sobre o som da voz da mãe. Onde monges eram enforcados por suspeita de espionagem e agricultores tinham que escolher entre se render, fugir ou lutar com ferramentas. Esse era o Japão do século XVI. A vida valia menos que o nome no brasão do inimigo. E Musashi nasceu exatamente no centro desse vórtice. 1584, 4 anos depois da Batalha de Nagashino, em que as armas de fogo chegaram pela primeira vez aos campos japoneses. A honra tradicional já estava morrendo. E Musashi seria o último a enterrar seu cadáver. Crescer nesse ambiente não moldava apenas o corpo. Deformava o espírito, tornava a empatia um luxo, a compaixão uma fraqueza, o silêncio uma tática. Os homens que sobreviveram ao período Sengoku não eram humanos no sentido comum, eram híbridos de máquina e medo. Aprenderam a não confiar, a não hesitar, a não se apegar. E Musashi observava tudo. Ele não era nobre, não pertencia a nenhum grande clã. Mas viu de perto a guerra transformar homens em bestas e bestas em heróis. Viu aldeias queimadas, crianças mutiladas, mulheres sequestradas, famílias inteiras dizimadas por uma bandeira diferente. E entendeu que o mundo não era justo. Esse entendimento foi o combustível da sua filosofia. Não há em Musashi nenhuma ilusão romântica sobre a guerra. Ele não lutava por beleza, lutava por sobrevivência. Cada duelo, cada emboscada, cada fuga carregava a sombra de um país que já não sabia o que era paz. E mesmo quando o Japão começou a caminhar rumo à unificação sob Tokugawa Ieyasu, o sangue não parou. Apenas mudou de cor. A guerra se institucionalizou. A honra se transformou em teatro. Os samurais, que antes matavam de verdade, agora simulavam virtude nos castelos. Mas Musashi ainda estava lá, com a espada real, com a fome real, com o silêncio real. É por isso que sua trajetória não se parece com a dos outros. Enquanto muitos buscavam servir aos grandes senhores e receber feudos como recompensa, Musashi permaneceu Ronin. Sem mestre, sem terra, sem dono. Ele via a política como uma farsa.
Via a hierarquia como ilusão. O que importava era a verdade nua da lâmina. Quem corta primeiro, quem sente o momento, quem respira melhor no caos. E isso ele aprendeu não nos livros, mas no campo. Viu homens de alto nome tombarem por arrogância. Viu mendigos vencerem por desespero. A guerra ensinava sem piedade, e Musashi ouvia cada lição. Mas havia algo mais. A lama, a fome, o frio. Esses elementos não aparecem nos livros, mas foram cruciais para forjar o espírito de Musashi. Não é possível entender sua disciplina sem entender que ele passou fome de verdade. Que dormiu ao relento, que foi rejeitado por vilarejos, que viveu à margem da sociedade mesmo após vencer dezenas de duelos. Ele não era celebrado, era temido, e o medo isola. O medo torna você um monstro, mesmo que vença com honra. E Musashi soube disso desde cedo. A glória custa à humanidade. Por isso ele se afastava, por isso ele falava pouco, por isso preferia cavernas a castelos. A Guerra do Japão não moldou apenas Musashi, moldou o modo como ele olhava o mundo. Com desconfiança, com clareza, com precisão. Ele sabia que a paz era uma pausa, que o respeito era uma máscara, e que o verdadeiro combate não era entre espadas, mas entre intenções. Essa lucidez, nascida do horror, fez dele mais do que um guerreiro. Fez dele um filósofo letal. Porque ele não apenas lutava. Ele pensava sobre o que significa lutar, sobre por que lutamos, sobre o que sobra depois de vencer. No Japão em guerra, só havia dois caminhos: ser esmagado ou endurecer. Musashi escolheu o segundo, e endureceu tanto que décadas depois, quando escreveu o Dokodo, ele não falava mais sobre inimigos. Falava sobre si mesmo, sobre domar o desejo, sobre renunciar à raiva, sobre cortar a própria vaidade. E isso só é possível quando você já viu o pior e sobreviveu. A guerra foi seu mestre sem nome, o sangue, sua tinta, o silêncio, sua espada Antes final. de ser Temido por nobres e reverenciado por monges, Musashi foi odiado pelos samurais tradicionais. Não por covardia, mas por algo muito mais imperdoável naquele tempo. Ele humilhou as estruturas, questionou a forma, ignorou os rituais. Venceu onde não se devia vencer, e o estopim desse ódio não foi uma guerra, mas um duelo. Um único duelo, onde um garoto sem mestre enfrentou um guerreiro treinado em uma escola reconhecida, na frente de todos, e esmagou sua reputação como se fosse barro. O nome do derrotado, Arima Kihei, o mesmo da primeira morte. Mas o que poucos compreendem é o quanto esse episódio reverberou no orgulho dos clãs, e o que ele revelou sobre o veneno do ego. Arima Kihei era membro da escola Shinto-ryu, respeitada, com linhagem formal, doutrina, mestres e discípulos. Quando desafiou o mundo, anunciando em voz alta que aceitava duelar com qualquer um, esperava apenas provocar adversários à altura da sua vaidade. O que ele recebeu foi um menino descalço, sem nome, sem nobreza, com um bastão nas mãos e os olhos frios como pedra. O que parecia ser uma piada tornou-se uma afronta. Kihei tentou recusar, mas a multidão queria sangue, honra, testemunhas. E Musashi aceitou em silêncio, como quem aceita o destino, não como um desafio, mas como um inevitável corte no tecido do mundo. A luta foi rápida, brutal, sem poesia. Kihei ergueu sua espada com a lentidão de quem exibe forma. Musashi avançou com a fome de quem não quer impressionar, quer sobreviver. Em um único movimento desviou, golpeou e derrubou. A cabeça de Kihei bateu no chão com o som seco da vergonha, sangue no rosto, o corpo inerte, e o que restou? O silêncio da multidão, o choque, a quebra. Porque ali, em segundos, Musashi destruiu não apenas um homem, destruiu um sistema. O sistema samurai era fundado em hierarquia, ritual e forma.
Um guerreiro deveria lutar com elegância, reverência e técnica. Mas Musashi mostrava que a eficácia não depende da etiqueta. E isso, para os mestres, era insuportável. Um menino que não usava hakama, que não recitava as fórmulas de honra, que não tinha escola, que não se ajoelhava, que não se vestia como eles. E mesmo assim vencia. Pior, vencia com um bastão de madeira contra espadas reais. A humilhação era filosófica, porque onde eles viam tradição, Musashi via ilusão. Onde eles viam cerimônia, ele via vulnerabilidade. A partir desse duelo, Musashi se tornou persona non grata. Não por causa do sangue, mas por causa do espelho. Ele havia exposto uma verdade que os clãs queriam manter enterrada. A de que as tradições podiam ser superadas, que os mestres podiam ser vencidos, que o medo podia ser domado sem formalidade, e isso abalava a estrutura do Japão feudal, que se sustentava em autoridade simbólica. Musashi não apenas venceu Kihei, ele deixou claro que qualquer um que se apegasse demais ao ego, à pose, à escola, estava fadado à queda. Essa vitória criou inimigos silenciosos. Mestres começaram a falar mal dele nas sombras. Alguns tentaram desacreditá-lo, outros tentaram matá-lo, mas Musashi continuou, porque ele não precisava da aprovação de ninguém. Cada novo duelo era uma confirmação do que o primeiro já gritava. Eu sou livre e ninguém me molda. Ele passou a desafiar dojos inteiros. Às vezes enfrentava 2, 3, 5 adversários em sequência. Nunca perdia. Nunca seguia o script. E a cada nova vitória, a fúria dos clãs crescia, porque não havia como vencê-lo no campo de batalha. Então tentaram vencê-lo no campo da reputação. Chamaram-no de sujo, de imoral, de anti-samurai. Mas Musashi já havia entendido. Quando o sistema não pode te controlar, ele tenta te destruir. Esse duelo, aparentemente pequeno, é um ponto de ruptura. É quando a figura do guerreiro tradicional começa a desmoronar diante da figura do guerreiro real. É quando a escola perde para a realidade, quando a doutrina perde para o instinto, e Musashi se torna símbolo disso. Ele não é apenas o homem que venceu, é o homem que revelou, que escancarou que por trás da elegância dos samurais havia medo. Medo de perder, medo de se mostrar fraco, medo de cair diante de alguém que não joga pelas mesmas regras. E é por isso que os duelos de Musashi não foram apenas combates físicos, foram confrontos filosóficos. Ele não lutava por glória, lutava para testar o real contra o ideal. E vencia porque estava disposto a fazer o que os outros tinham vergonha de tentar. Seus golpes vinham antes da pose. Suas decisões eram feitas no tempo exato da vida, não no tempo cerimonial da tradição. Ele entendia o fluxo, o vazio, o instante, e isso tornava seus movimentos invisíveis até que já fosse tarde demais. Musashi humilhou os samurais não por querer, mas por existir. E essa existência desafiadora seria para sempre uma ameaça à rigidez dos que vivem de aparência, porque enquanto os outros ensaiavam, Musashi cortava. Sasaki Kojiro era tudo que Musashi não era. Elegante, carismático, refinado, mestre de uma técnica lendária chamada Tsubame Gaeshi, o golpe da andorinha. Um estilo rápido, fluido, quase poético. Era o samurai ideal, o guerreiro perfeito aos olhos do sistema. Tinha escola própria, discípulos fiéis, vestes impecáveis e fama. Kojiro era a encarnação do orgulho samurai. Musashi, por outro lado, era o ronin sujo, antissocial, desajeitado, imprevisível. Um monstro aos olhos da corte. E ainda assim, foram colocados frente a frente no duelo mais famoso da história do Japão. Um combate que não era apenas entre dois homens, mas entre duas filosofias, e que terminaria com o silêncio das ondas lavando o sangue do invencível. O duelo foi marcado para 13 de abril de 1612, na ilha de Ganryujima.
Uma pequena faixa de terra cercada pelo mar calmo e pelo eco dos clãs que assistiam. Kojiro chegou com antecedência. Honrado, disciplinado, vestido como o guerreiro que se espera. Musashi apareceu atrasado, intencionalmente. Foi transportado de barco lentamente enquanto entalhava um pedaço de madeira que usaria como espada. Sim, Musashi enfrentaria o espadachim mais veloz e temido do país com um remo esculpido às pressas. Para muitos, isso foi desrespeito. Para os que entenderam, foi psicologia. Musashi sabia que o ego de Kojiro era seu verdadeiro inimigo. Sabia que todo o treinamento do adversário exigia ordem, ritual, domínio do tempo. Então, atrasando sua chegada, bagunçando o ritmo, fez o adversário queimar energia antes mesmo da luta começar. Kojiro, irritado, desembainhou a espada antes do tempo, jogando a bainha ao mar. E Musashi respondeu com a frase cortante que ainda ecoa séculos depois. Se você já jogou fora sua bainha, significa que não planeja sair vivo desta luta. A luta em si durou segundos. Kojiro avançou com sua lendária técnica, mas Musashi, com o bastão improvisado, já havia lido o movimento. Desviou, contra-atacou, acertou o crânio com um golpe tão limpo quanto final. Kojiro caiu. Sangue no mar, e o silêncio de novo. A vitória mais simbólica da carreira de Musashi não foi apenas sobre um homem, foi sobre a ilusão do invencível. Kojiro representava tudo o que o Japão esperava de um guerreiro idealizado. Musashi destruiu essa imagem com um pedaço de madeira e um atraso calculado. Essa luta ficou gravada na história como o ápice da genialidade estratégica de Musashi. Não porque ele foi mais rápido, mas porque foi mais profundo. Entendeu que a mente vence antes da lâmina, que quebrar o psicológico do inimigo é mais letal do que ferir o corpo, e que o verdadeiro combate começa dias antes do encontro. Musashi venceu Kojiro porque lutou como quem não precisa vencer. Lutou como quem já está além da vitória, e isso desconcerta qualquer um. Após a luta, Musashi não celebrou, não discursou, não fundou escola. Sumiu. Retirou-se da vida pública, afastou-se dos olhos do império e mergulhou no anonimato. Não havia prazer em vencer. Havia apenas confirmação de que ele já não precisava provar nada. E o que muitos não entendem é que essa luta, apesar de célebre, foi a última em que Musashi usou a vitória como resposta. A partir dali, sua jornada seria cada vez mais silenciosa, introspectiva, filosófica. Era como se a morte de Kojiro tivesse matado junto o desejo de continuar duelando. Sasaki Kojiro morreu jovem, bonito e orgulhoso. Musashi viveu muito, feio e lúcido. Esse contraste é mais do que estético, é simbólico. O mundo aplaude os que brilham, mas a verdade se esconde nos que duram. Kojiro era o espelho, Musashi o martelo. Kojiro queria ser visto, Musashi queria ser vazio, e esse vazio o tornava inatingível, porque ninguém derrota quem não precisa de nada. Nem fama, nem vitória, nem aplauso. E é por isso que a vitória sobre Kojiro é, na verdade, o início da derrota do ego em Musashi. É o momento em que ele percebe que não há mais o que conquistar, que todos os inimigos externos já caíram, e que resta agora a luta mais difícil, contra si mesmo. A partir dali, a espada afiada dá lugar ao pincel. O campo de batalha vira caverna, o grito vira meditação, e o guerreiro mais letal do Japão se torna um monge sem altar. Invencível, porque já não quer mais vencer. Se você imaginava Musashi como aquele samurai de armadura brilhante, espada reluzente, postura nobre e gestos teatrais, esqueça, ele era o oposto disso. Lutava sujo, dormia mal, comia o que achava, vestia-se como um camponês e nunca usava armadura. Não por rebeldia estética, mas por estratégia letal. Para Musashi, todo peso era fraqueza. Toda tradição que não servisse à vitória era descartável.
Cada detalhe do seu corpo, do seu comportamento, da sua aparência, era moldado para um único propósito: vencer, sem precisar impressionar. Musashi entendia algo que os outros samurais não ousavam pensar. Armaduras não protegem, limitam. Elas impedem o movimento, atrapalham o fluxo, criam a ilusão de segurança, quando na verdade transformam o guerreiro em uma estátua metálica, lenta e previsível. Ele preferia lutar leve, quase nu, com roupas simples, pés no chão, olhos vivos. Porque para ele, a proteção verdadeira vinha da leitura do momento, da antecipação do golpe, da ausência do medo. Ele não precisava de ferro, precisava de clareza. Mas era mais do que isso. Ao não usar armadura, Musashi também enviava uma mensagem silenciosa: eu não temo morrer. E essa mensagem, nos duelos, destruía o psicológico do adversário antes mesmo do primeiro movimento. Enquanto os outros se cercavam de camadas, Musashi se apresentava exposto, cravando nos olhos do inimigo a certeza de que estava ali por inteiro, sem escudo, sem máscara, sem desculpa. E isso era insuportável, porque homens protegidos têm algo a perder. Homens expostos são abismos ambulantes. A estratégia de Musashi ia além da técnica. Ele usava o inesperado como arma. Chegava atrasado, entrava pela porta errada, lutava com bastões em vez de espadas. Fingia estar cansado quando estava alerta. Usava o ambiente, a luz do sol, a poeira do chão, a inclinação do terreno. Ele não obedecia ao manual. Criava seu próprio manual em tempo real. E isso fazia com que cada oponente lutasse duas batalhas, uma contra a lâmina e outra contra o descontrole, a incerteza, a dúvida, a vergonha, a raiva. E é por isso que muitos diziam que ele lutava sujo, porque esperavam rituais, reverências, etiqueta. Musashi dava silêncio, desequilíbrio, mas o que eles chamavam de sujeira era apenas liberdade, porque o que é lutar limpo senão uma convenção? Para Musashi, lutar limpo era vencer sem precisar matar se possível, sem prolongar o sofrimento, sem se exibir. Era entrar, cortar e sair, sem espetáculo, sem arrogância, sem autopiedade. A luta era um momento, e o momento era absoluto. Mas para agir assim, era preciso mais do que técnica. Era preciso estar morto por dentro, para tudo que não importa. Morto para o medo de errar, para o desejo de aprovação, para o apego à imagem. Musashi era isso. Um homem que matou o próprio ego antes de matar qualquer adversário. Por isso ele não precisava se esconder atrás de armaduras, títulos, roupas de guerra ou cerimônias. Ele era a cerimônia. O rito era o seu andar. O templo era o seu silêncio. E o sagrado era o instante da lâmina. Havia também uma brutal honestidade em sua presença. Os samurais da elite eram muitas vezes artistas da aparência. Movimentos precisos, discursos sobre honra, reverências antes de matar. Musashi não. Musashi olhava, respirava e cortava, sem teatro, sem beleza. Porque a beleza da verdade está na crueza. E a crueza de Musashi era poesia sem floreio. O simples fato de estar vivo depois de mais de 60 duelos vitoriosos, muitos deles contra adversários treinados e armados com toda a pompa do Japão feudal, já dizia tudo. Não é sobre aparência, é sobre resultado. Mas talvez o ponto mais doloroso dessa abordagem seja o que ela nos ensina sobre nós mesmos. Quantas armaduras vestimos todos os dias? Quantas camadas carregamos para esconder nossa vulnerabilidade, nossa insegurança, nossa fome por aprovação? Musashi não tinha tempo para isso, não tinha espaço para isso, porque ele entendeu cedo demais que na verdadeira proteção vem de não depender, nem da glória, nem da tradição, nem do equipamento, nem do outro. É por isso que ele andava leve, lutava leve, vencia leve, porque já havia se livrado de tudo o que pesa, e esse talvez seja o corte mais afiado de todos.
Não o que corta carne, mas o que corta ilusões. No mundo dos samurais, o estilo era tudo. Havia escolas milenares, estilos sagrados, linhagens inquebrantáveis. Cada clã ensinava sua técnica como se fosse uma escritura divina, e qualquer variação era vista como heresia. A maioria dos guerreiros lutava com uma única espada, a katana, símbolo da alma do samurai. Já a wakizashi, a espada menor, era usada apenas em ambientes fechados ou para o ritual do seppuku, jamais juntas. Usar as duas ao mesmo tempo era considerado deselegante, impróprio, até ridículo. Mas Musashi não estava aqui para agradar os guardiões da estética. Estava aqui para vencer. E foi com esse espírito que ele criou seu próprio estilo, o Nito Ichi Ryu, o caminho da estratégia com duas espadas. Essa criação não foi um acidente. Foi fruto de uma percepção filosófica e prática que só alguém que lutou de verdade poderia ter. Musashi havia notado ao longo de dezenas de combates que pelos movimentos padronizados com uma única espada criavam buracos. A mão livre se tornava inútil. A defesa ficava limitada. A mente se prendia a uma única forma de cortar. E mais, os oponentes esperavam sempre o mesmo padrão, a mesma postura, a mesma distância. Ele quebrou tudo isso. Pegou sua katana na mão direita, a wakizashi na esquerda e começou a lutar como quem escreve em duas línguas ao mesmo tempo. O impacto foi imediato e violento. Os primeiros duelos com essa técnica deixaram os adversários confusos. Musashi cortava em ângulos improváveis, atacava e defendia ao mesmo tempo. A mão esquerda, antes ignorada, agora se tornava ameaça. Cada movimento passava a ter dois centros, dois ritmos, dois fluxos. Era como enfrentar dois homens em um só corpo. E isso era mais do que uma mudança de postura. Era uma ruptura mental, porque o Nito Ichi Ryu exigia mais do que coordenação física. Exigia um domínio absoluto da atenção, da simetria, da presença total no agora. Ao usar duas espadas, Musashi não estava apenas inovando, estava insultando a ortodoxia. Ele não havia aprendido esse estilo com nenhum mestre. Ele havia criado, sozinho, sem autorização, sem cerimônia. E isso, em um Japão obcecado por tradição, era uma afronta que merecia a morte. Mas a verdade é que ninguém conseguia pará-lo, porque a eficácia falava mais alto que o costume, e cada vez que ele vencia com esse estilo, o mundo precisava aceitar, mesmo a contragosto, que um novo paradigma havia nascido. Mais tarde, Musashi sistematizaria esse estilo no livro dos 5 Anéis, explicando em detalhes como pensar como guerreiro total. Mas o verdadeiro manual estava nos seus combates. O Nito Ichi Ryu não era só sobre espadas, era sobre mentalidade, era sobre não depender de uma única saída, sobre nunca ter uma só resposta, sobre entender que, em um mundo em constante movimento, a rigidez é uma sentença de morte. Musashi traduziu isso em técnica, e a técnica virou filosofia, e a filosofia virou vida. É aqui que percebemos que o que Musashi fez não foi apenas criar um novo estilo de luta. Ele criou um novo estilo de estar no mundo, de ser ambidestro na alma, de pensar em múltiplas direções, de estar preparado para tudo e preso a nada. A segunda espada era mais do que uma arma, era uma ideia, um grito contra a limitação autoimposta, um convite à multiplicidade, um lembrete de que você pode, sim, quebrar as regras, se estiver disposto a pagar o preço. O preço de ser chamado de louco, de arrogante, de impuro, mas também o preço de ser livre, porque Musashi não era prisioneiro de nenhuma doutrina. Cada golpe dele dizia isso. Eu sou meu próprio estilo, eu sou minha própria escola, e se isso te assusta, é porque você ainda vive cercado de muletas. O Nito Ichi Ryu
é a expressão máxima do que significa pensar com profundidade estratégica. Expandir o corpo, a mente, o espírito, até que o adversário não consiga mais prever nem entender seus movimentos. Porque ele ainda joga xadrez, enquanto você já virou o tabuleiro. 60 duelos, 60 homens armados, preparados, treinados. 60 vezes a lâmina se ergueu contra Musashi. 60 vezes ele saiu vivo. Esse número, por si só, já o colocaria entre os maiores espadachins da história. Mas o que torna essa contagem mais do que um feito físico é o que ela representa. A solidão de alguém que nunca perdeu. Porque ninguém vence tanto sem pagar um preço. Ninguém escapa da morte tantas vezes sem morrer por dentro, um pouco mais, a cada vitória. O que se vê de fora é glória. O que se vive por dentro é outra coisa. Musashi não venceu esses duelos em arenas de exibição, sob regras refinadas ou aplausos do público. Ele venceu em pântanos, em becos, em encostas de montanhas, em templos abandonados, às vezes com espadas de verdade, às vezes com bastões, às vezes com paus colhidos na hora, e nunca com vantagem numérica, status ou proteção institucional. Ele lutava como um cão solto e vencia como um monge em fúria. Cada combate era uma lição, não sobre como matar, mas sobre como se manter lúcido diante do caos. Mas é aqui que o roteiro muda de tom, porque vencer uma vez é sorte. Vencer 10 vezes é técnica, mas vencer 60 vezes é maldição, porque quanto mais ele vencia, mais o mundo temia. E quanto mais o mundo temia, mais ele se afastava da humanidade comum. Os que perdiam para Musashi não o odiavam apenas por tê-los derrubado. Odiavam porque ele os fazia ver o quanto estavam presos à forma e o quanto a verdade é brutal. Eles viam em Musashi o reflexo do que nunca seriam. E isso doía mais do que qualquer ferida física. Nunca perder parece para muitos um ideal. Mas o que significa realmente jamais conhecer a derrota? Significa viver sem descanso. Porque cada novo adversário vinha mais preparado, com mais rancor, com mais peso de vingança. A reputação se transformava em um fardo. Musashi não podia errar, não podia vacilar, não podia parar. A cada luta vencida, outra surgia, mais intensa, mais simbólica, mais cruel. Porque derrotar Musashi significava não apenas vencer um homem, mas quebrar um mito, e ele sabia disso. Sabia que sua existência era uma afronta ambulante, que os dojos sussurravam seu nome com raiva, que os clãs tramavam contra ele. Mas isso não o parava, porque ele já não lutava para provar nada. Lutava para se esvaziar, para entender na prática o que havia além da vitória. Por isso, após décadas de invencibilidade, ele começou a recusar duelos, a desaparecer, a observar mais do que agir, porque entendeu: o maior risco não é morrer em combate, é viver escravo da própria lenda. Vencer sempre é uma forma de prisão. Quando ninguém pode te derrotar, o inimigo passa a ser interno. A vaidade, a repetição, o tédio, a dúvida. E Musashi percebeu isso antes que o consumisse. Começou a pintar, a meditar, a escrever, a andar por vilarejos em silêncio. Muitos acharam que ele havia envelhecido, enfraquecido, mas estavam errados. Ele havia evoluído. A espada já não era necessária, porque o maior corte já havia sido feito, o corte no próprio ego. É por isso que o Dokodo, seu testamento filosófico, não fala sobre duelos, fala sobre renúncia, sobre não buscar prazer, sobre não se apegar, sobre aceitar a morte. Porque quem venceu 60 vezes e ainda assim sentiu o vazio da conquista é alguém que já entendeu tudo. E quer avisar, não há nada no final da estrada da glória, só silêncio. O preço de nunca perder é perder o direito de ser comum,
de baixar a guarda, de errar, de ser frágil. E Musashi pagou esse preço com disciplina, com isolamento, com ausência. Tornou-se uma figura fantasmagórica, presente e ausente ao mesmo tempo, temida por todos, compreendida por poucos. Mas é exatamente por isso que ele nos toca hoje, porque sua trajetória é uma parábola viva sobre o que significa vencer sem se tornar refém da vitória. E isso poucos conseguem. No fim das contas, Musashi não é lembrado por ter matado 60 homens. É lembrado por ter abandonado a espada enquanto ainda era invencível, porque ele entendeu algo que quase ninguém entende. Se você precisa continuar vencendo para se sentir alguém, então já perdeu. Mopum. A mais perigosa de todas as batalhas que Musashi enfrentou não foi contra Sasaki Kojiro, nem contra múltiplos oponentes simultâneos, nem contra mestres vingativos que desejavam vê-lo tombar. A batalha mais mortal foi travada em silêncio, dentro de si mesmo. Porque depois de tantas vitórias, de tanto sangue, de tantos olhares que o temiam e nomes que o reverenciavam, o verdadeiro inimigo se revelou, o próprio ego. E Musashi, diferente da maioria, teve a coragem de enfrentá-lo e de matá-lo. Sem glória, sem testemunhas, sem plateia, o ego é traiçoeiro. Ele se disfarça de merecimento, de identidade, de virtude. Ele diz: você venceu, portanto, você é melhor. Você é invencível, portanto, você é superior. E se você acredita, já está morto por dentro. Porque o ego não quer apenas vencer, ele quer dominar, quer tomar o lugar do espírito, quer te convencer de que o valor vem do que os outros dizem sobre você. E foi isso que Musashi percebeu, após anos de vitórias, que havia se tornado refém de uma imagem. O guerreiro imbatível, a sombra que vence todos, a lenda. Mas Musashi não queria ser lenda, queria ser livre, e a lenda a aprisiona. A reputação exige manutenção, a fama exige presença, a imagem exige consistência, e ele queria sumir. Por isso, aos poucos, começou a desaparecer da cena pública. Recusava duelos, caminhava por vilas como um camponês, falava pouco, evitava os bajuladores. Parou de escrever sobre vitória e passou a escrever sobre desapego. Porque só quem já teve tudo sabe o peso de continuar carregando. O que ele entendeu é brutal. O ego é uma forma de prisão. Você se torna escravo da necessidade de provar, de mostrar, de manter, e quanto mais você vence, mais a jaula se fortalece. Musashi viu isso, e ao invés de se embriagar com o poder, escolheu jejuar da glória. Ele se retirou, entrou em montanhas, treinava sozinho, não como antes para se fortalecer, mas agora para se esvaziar, para dissolver o eu, para que não restasse mais nada além da presença pura. Essa escolha não foi fácil. Imagine ter o mundo aos seus pés, ser procurado por senhores feudais, ter seguidores, ter discípulos implorando por instrução, ter inimigos implorando por revanche e simplesmente dizer: não, não quero, não preciso, não vou, porque entendi, porque a maior vitória é não precisar vencer. Essa negação absoluta da vaidade é o corte final de Musashi, e ninguém viu. A multidão só entende sangue. Mas Musashi já estava em outra guerra, a única que realmente importa. Essa é a essência do Dokodo, seu testamento final. Ele escreve, entre outras coisas: não se apegue a nada, não busque prazer, não deseje reconhecimento. São frases que soam secas, até insensíveis, mas são diamantes, porque só alguém que viveu o extremo da idolatria sabe o quão corrosiva ela é. Musashi não queria mais ser um nome, queria ser vento, queria ser pedra, queria ser nada, porque apenas no nada o ego não tem onde se esconder. E aqui está a lição para nós. Quantas vezes alimentamos o próprio veneno? Quantas vezes nos tornamos escravos do personagem que criamos?
Quantas vezes o medo de fracassar é, na verdade, o medo de deixar de ser aquilo que os outros esperam de nós. Musashi não só percebeu isso, como destruiu esse personagem. Matou-o com a mesma frieza com que matou seus inimigos. O guerreiro invencível morreu para que o homem livre nascesse. Essa é a morte vazia do ego. Aqui não tem luto, não tem aplauso, não tem funeral, mas que liberta, que limpa, que transforma o corpo em templo, a mente em lâmina e a vida em silêncio. No Japão feudal, não havia título mais carregado de solidão e desprezo do que o de Ronin, o samurai sem senhor. Um homem que havia perdido ou rejeitado seu mestre, que não pertencia a nenhum clã, que andava pelas estradas com a espada na cintura e o vazio nos olhos. Para a aristocracia guerreira, o Ronin era um erro, uma vergonha, um corpo sem cabeça. Mas foi esse o caminho que Musashi escolheu, não por acidente, mas por convicção. Ele recusou ser parte de qualquer sistema que o prendesse, porque a espada dele respondia apenas a uma voz, a dele mesmo. Não, ser Ronin era ser livre, sim, mas também era ser alvo. Os daimyo viam os errantes como ameaça, os dojos os evitavam, o povo os temia. E ainda assim, Musashi nunca tentou se aliar, nunca pediu proteção, nunca se curvou. Mesmo após vencer duelos contra guerreiros protegidos por grandes casas, mesmo após receber convites para se tornar instrutor oficial de clãs poderosos, ele sempre dizia não. Porque para Musashi, o verdadeiro guerreiro não devia sua espada a outro homem. Devia à própria consciência. E isso era imperdoável num mundo que se sustentava sobre hierarquia e obediência. Imagine o risco. Em um tempo em que os senhores feudais controlavam não apenas exércitos, mas também a narrativa, andar sozinho com uma lâmina afiada era como gritar "eu não pertenço" em voz alta. Era desafiar o status quo com o próprio corpo. E Musashi fez isso por décadas. Recusou rituais, recusou recompensas, recusou títulos. Andava como plebeu, dormia como andarilho, comia quando podia e ainda assim era temido por toda uma geração de guerreiros. Porque onde os outros viam estabilidade, ele via prisão. Onde viam honra, ele via condicionamento. Onde viam glória, ele via ilusão. Esse desprezo pela lealdade cega não significa que Musashi não tinha princípios. Muito pelo contrário. Ele tinha regras mais rígidas que qualquer clã, mas eram regras autoimpostas. Ele não lutava por dinheiro, não aceitava duelos fúteis, não matava sem necessidade. Era seletivo, meticuloso, frio e ainda assim humano. Musashi acreditava que a verdadeira virtude não vem da obediência, mas da integridade. E a integridade, para ele, só era possível quando ninguém controlava seus passos. Nem um mestre, nem um rei, nem a fama. É por isso que ele virou símbolo de algo mais profundo, a autonomia do espírito. Enquanto a maioria buscava pertencer, Musashi buscava entender. Enquanto uns queriam servir a um nome, ele queria servir a um propósito. E o propósito dele era o aperfeiçoamento absoluto, do corpo, da mente e da espada. Ele queria cortar o mundo até que nada mais restasse além do essencial. E para isso, era preciso andar só. No Japão dos séculos XVI e XVII, ser um guerreiro sem senhor era viver à margem da estrutura que definia o valor de um homem. Mas Musashi não queria valor social, queria clareza interna, queria afiar o espírito como afiava a lâmina, queria andar até que o barulho sumisse, queria silenciar o próprio nome. E é por isso que, mesmo após escrever tratados filosóficos e vencer dezenas de adversários, ele nunca fundou uma escola, nunca abriu um dojo com seu nome, nunca capitalizou sua fama. Porque para ele, o caminho não era ensinar outros a segui-lo, era mostrar que cada um deve esculpir o próprio caminho. A figura do Ronin
Musashi é um grito para todos que vivem cercados de validação. Ele ensina que há força em caminhar sozinho, que a ausência de aplausos não é ausência de valor, que a liberdade tem um preço, mas que é melhor pagar esse preço do que viver encurvado sob o peso de um nome que não é seu. Musashi morreu como viveu, sem dono, sem véu, sem corrente. E essa é a lição que atravessa séculos, que ressoa além das espadas. Ser um guerreiro sem senhor é ser um homem sem mentira. É olhar para dentro e reconhecer que nenhum poder externo pode te dar o que você já carrega. Mas para acessar isso, é preciso cortar vínculos, cortar vícios, cortar as máscaras, até restar o que é inviolável, o que você é quando ninguém mais está mandando. A maioria das pessoas imagina duelos como competições, um embate entre dois homens armados, cheios de técnica e honra, tentando ver quem é melhor. Mas para Musashi, os duelos eram outra coisa. Eram sobrevivência. Não havia espetáculo, havia animalidade refinada pela disciplina. Cada movimento era uma resposta ao caos, cada corte era uma interrupção da morte que se aproximava. Musashi não lutava para mostrar, lutava para continuar. Era ele contra o mundo. O Japão em que Musashi viveu não era um país de harmonia e flores, era um campo de morte. As guerras haviam deixado cicatrizes na terra e nos homens. Os clãs ainda se enfrentavam nos bastidores. Os duelos muitas vezes eram emboscadas. Armadilhas, testes de vingança. Não havia juiz, plateia ou misericórdia. E Musashi sabia disso. Sabia que cada desafio podia ser um disfarce. Que cada dojo que aceitava sua presença podia estar esperando o momento certo para atacá-lo. Por isso, ele nunca baixava a guarda, nunca confiava no ambiente, confiava apenas em si. Houve momentos em que Musashi lutou contra 2, 3 oponentes ao mesmo tempo. Houve emboscadas nas quais teve que usar pedaços de pau, pedras, o próprio ambiente para vencer. Não porque queria provar algo, mas porque sabia que nenhum homem invencível é perdoado. Quanto mais ele vencia, mais os olhos se voltavam contra ele. A inveja dos dojos, o rancor dos discípulos que perderam seus mestres para sua lâmina, a vergonha dos clãs que viram sua honra manchada, tudo isso formava um exército invisível. E Musashi enfrentava esse exército diariamente com a mesma espada que cortava carne, cortava destino. É por isso que suas vitórias são silenciosas. Não há relatos de comemorações, não há registros de jantares após os duelos, apenas deslocamentos, mudanças de cidade, recuos, porque ele entendia. Vencer não significa que você está livre, significa que agora você é o alvo. A espada dele não era uma insígnia de poder. Era um lembrete constante de que o mundo quer derrubar o que não consegue controlar. E Musashi era incontrolável. Mas há mais. A espada contra o mundo não era apenas literal, era simbólica. A lâmina era seu filtro de realidade. Com ela, ele atravessava os véus da ilusão, da vaidade, do ruído social. Ele cortava não apenas corpos, cortava falsidades. Lutava com o aço, sim, mas também com o olhar, com o tempo, com o silêncio. Musashi fazia do duelo um espaço de revelação. Quem hesita, morre. Quem mente, erra. Quem tenta parecer algo que não é, sangra. Ele não duelava com raiva, duelava com lucidez, com precisão, com o vazio que só quem conhece a morte pode carregar. E é esse vazio que nos ensina, porque para Musashi, viver era guerrear com o que o mundo projeta em você, a expectativa, o papel, a imagem, o peso do nome, a obrigação de repetir. Ele recusava tudo isso com cada passo. Cada duelo vencido era mais um corte na narrativa que queriam impor a ele. Ele dizia: eu não sou como vocês, não pertenço ao seu teatro, não ajo conforme seus scripts. A espada era a resposta. E o mundo, o invasor.
Essa é a beleza sombria da jornada de Musashi. Ele não foi um herói que venceu com honra, foi um sobrevivente que venceu com consciência. Ele sabia que o mundo não perdoa a autenticidade, que cada vez que você é verdadeiramente você, alguém vai tentar te silenciar. E ele aceitava isso, não com amargura, mas com firmeza, com corte, com gesto limpo, porque no fim o guerreiro não luta contra outros homens. Luta contra a mentira que o mundo quer fazer você engolir. E Musashi lutou essa guerra todos os dias, com espada, com silêncio, com decisão. Ele foi a resistência viva contra o ruído do mundo, uma lâmina afiada contra a carne podre da convenção. E por isso, até hoje, ele continua vencendo. Depois de cortar 60 homens e encarar o próprio ego como um inimigo final, Musashi fez o que nenhum dos seus rivais esperava. Largou a espada e pegou o pincel. Retirou-se dos campos de batalha e mergulhou em um mundo que, à primeira vista, parecia oposto ao da guerra. O mundo da arte. Aquele que até então havia vivido com os punhos sujos de sangue, começou a produzir caligrafia zen, a pintar pássaros e montanhas, a estudar filosofia chinesa e japonesa, a observar a natureza com olhos de silêncio. Mas isso não foi fuga, foi transição, foi evolução. Porque o verdadeiro guerreiro, quando entende o ciclo da violência, não continua cortando. Ele começa a criar. Musashi se recolheu porque sabia que o próximo nível da disciplina não estava mais nos duelos, mas no vazio. Em cavernas, templos abandonados, jardins silenciosos, ele começou a aplicar os mesmos princípios da espada ao papel. Cada traço era um golpe, cada curva, um corte, cada vazio, uma pausa estratégica. Sua caligrafia era seca, direta, vertical. Sua pintura, minimalista, feita com poucos traços, mas carregada de precisão. Porque o guerreiro que aprendeu a matar sem hesitar, agora aprendia a representar sem exagerar. Menos movimento, mais verdade. Isso pode soar estranho para quem só conhece Musashi como o espadachim lendário. Mas é justamente aqui que ele se torna mais do que isso, porque ao se dedicar à arte, ele não abandonou a guerra, ele apenas mudou a forma da espada. O pincel se tornou extensão do corpo como a katana um dia foi. A diferença? Agora o corte não feria, revelava. Agora o combate não era contra outro corpo, era contra a ilusão da complexidade. A arte, para Musashi, era outra forma de estratégia. Outro campo onde a mente se treinava, onde a mão obedecia o espírito, onde o instante valia mais do que qualquer técnica acumulada. E aqui está o ponto mais filosófico dessa transição. Musashi entendeu que o domínio não é externo, é interno. Que a força que corta o outro não é nada comparada à força que não precisa cortar mais ninguém. E isso só é possível quando o guerreiro percebe que a luta maior sempre foi com a própria ignorância. Por isso ele pintava, por isso escrevia poemas. Por isso observava as folhas caindo, os corvos voando, os bambus curvando com o vento. Porque tudo isso lhe dizia o que a guerra nunca disse, que há equilíbrio no gesto, sabedoria no espaço e resposta no silêncio. Musashi não virou artista para ser aceito. Ele virou artista porque já não precisava mais de aprovação. Porque só quem já provou a morte e a glória consegue tocar a simplicidade sem culpa. E é nessa fase que ele nos oferece um novo código, o de que toda habilidade verdadeira, seja no campo ou no papel, deve vir do mesmo lugar, da presença total. O corte da espada e o traço do pincel se tornam a mesma coisa quando feitos com atenção, entrega e ausência de ego. Há registros de que ele pintava pássaros com um único traço, que escrevia poemas sem revisões, que meditava por horas antes de colocar um único caractere no papel. Tudo isso era parte do mesmo treino, porque Musashi nunca deixou de treinar. Ele apenas transformou o treinamento em contemplação. Deixou de buscar inimigos para buscar profundidade.
abandonou a repetição pela intuição e se tornou, mais uma vez, imbatível, mas agora no reino da alma. Foi nessa fase que ele começou a falar menos, a dormir entre pedras, a carregar livros em vez de lâminas, a rir mais baixo, a responder com olhos, não com palavras. O guerreiro se dissolvia no artista, mas não por fraqueza, por compreensão. Porque no fim tudo é caminho, e o caminho que começa com sangue termina com silêncio. O pincel foi sua última espada, e com ele, Musashi cortou a ideia de que vencer é derrotar o outro. Mostrou que o verdadeiro corte é o que remove o desnecessário da vida, até que reste só o essencial, o instante, a presença, a linha exata entre o tudo e o nada. O que você faz depois de vencer todos os duelos, depois de derrotar os melhores, de ser temido por senhores, seguido por guerreiros e respeitado por monges? O que faz um homem que já viu tudo, sobreviveu a tudo, atravessou guerras, matou lendas e desmontou o ego? Se for um homem comum, ele ergue um templo em homenagem a si, escreve sua história com ouro, cria discípulos, funda uma escola. Mas Musashi não era um homem comum. Ele escolheu o oposto. Em vez de subir, ele desceu para dentro de uma caverna, sozinho, para morrer em silêncio. O nome desse lugar é Reigando, uma caverna natural cravada numa encosta de pedra na província de Kumamoto. Pequena, escura, fria, nenhum luxo, nenhum altar, nenhum sinal de conforto. Foi ali que, por vontade própria, Musashi passou seus últimos meses de vida. Ele já sabia que a morte o rondava, sentia dores, tinha febres. O corpo, antes moldado pela guerra, agora se dobrava com a idade. Mas diferente dos generais que morrem em camas de palácio, Musashi escolheu morrer onde ninguém o visse, onde ninguém o servisse, onde ninguém o interrompesse. Essa caverna não era um esconderijo, era um túmulo voluntário, um útero de pedra onde ele finalmente poderia se desfazer da última armadura, o próprio corpo. Ali, ele escreveu seu testamento espiritual. Ali, no silêncio cortante das rochas, com o frio entrando pelos ossos e o tempo se dissolvendo, Musashi redigiu as 21 regras do Dokodo. Um texto seco, direto, inclemente, como ele. Nele não há espaço para piedade, nem romance, nem desculpas. Cada frase é uma renúncia, um corte final, como se ele estivesse afiando o espírito uma última vez antes de partir. Mas o mais impressionante não é o que ele escreveu, é o onde e o como. Musashi escreveu com a morte já soprando no ouvido, com a mão trêmula, com os dias contados, com o sangue fraco, sem cortejo, sem legado, sem discípulos ao redor, só ele e a pedra, porque ele sabia que, ao final, todo guerreiro precisa morrer só, não por castigo, mas por clareza. Porque a vida toda ele lutou para se libertar das expectativas, e morrer cercado de gente seria cair de novo no teatro. A caverna de Reigando é, portanto, mais do que um lugar físico. É um símbolo. É onde o guerreiro se dissolve no filósofo, onde o aço vira ideia, onde a lâmina vira pincel, onde a vitória vira renúncia. Ali, Musashi não buscava mais vencer ninguém. Buscava desaparecer de si mesmo, abandonar até a identidade de Musashi, porque ele já sabia, nomes são algemas, títulos são distrações, e mesmo a glória apodrece. Hoje, a caverna é um ponto de peregrinação, visitada por curiosos, por estudiosos, por guerreiros modernos em busca de um vestígio da lenda. Mas o que eles encontram lá não é grandiosidade. Não há estátuas douradas, não há ornamentos, apenas pedra, vento, umidade. E no fundo de tudo, um eco. O eco de um homem que escolheu se apagar para que o que ele deixou falasse mais alto que qualquer biografia. Porque Musashi entendeu que o fim de todo guerreiro não deve ser aplauso, deve ser silêncio.
Na caverna de Reigando, ele se transformou, de espadachim em sombra, de sombra em símbolo, de símbolo em vazio. Um vazio que não oprime, liberta. Porque é só quando tudo que não importa é retirado que a essência pode respirar. E Musashi, até o último segundo, viveu como sua espada, cortando tudo o que o prendia. A caverna foi sua última escola e também seu último dojo, mas não ensinava com palavras, ensinava com ausência. Porque, às vezes, para ser tudo, é preciso desaparecer. Ele estava morrendo. O corpo falhava. A força que outrora desafiava espadas, agora se curvava ao tempo. A mente, porém, permanecia afiada como o primeiro corte. Foi nesse estado, fraco no físico, invencível no espírito, que Musashi, sentado em sua caverna, empunhou o que seria sua última arma, o pincel, e com ele escreveu 21 sentenças curtas, sem ornamentos, sem piedade, sem explicações. 21 regras que não pedem nada, apenas afirmam. Não suplicam, apenas cortam. Ele as chamou de Udokodo, o caminho da solidão. Um testamento silencioso de alguém que já havia vencido o mundo e agora queria vencer a si mesmo. Essas regras não são ensinamentos para agradar. São choques, são facas conceituais. Cada uma delas é um espelho brutal, um lembrete de tudo que você deve abandonar se quiser ser livre de verdade. Musashi não queria formar seguidores. Queria deixar um mapa para quem tivesse coragem de se desfazer da vaidade, da dependência, da ilusão. Não é um caminho de felicidade. É um caminho de libertação. E a libertação para ele nunca foi sobre prazer, foi sobre ausência de necessidade. Regras como: não busque prazer para seu próprio bem. Não deseje bens ou propriedades. Aceite tudo exatamente como é. Não se arrependa de nada. Não tema a morte. Não são conselhos motivacionais. São cortes definitivos no tecido do ego. São orientações para aqueles que já viram que o mundo não pode preencher o vazio. Para aqueles que entenderam que nenhum título, nenhum romance, nenhum aplauso, nada externo pode sustentar uma alma livre. Musashi escreveu essas regras poucos dias antes de morrer. Ele não pediu velório, não exigiu que fossem lidas, não quis que fossem gravadas em pedra. Apenas entregou o manuscrito a um discípulo próximo e silenciou. Porque o verdadeiro guerreiro não grita suas verdades. Ele vive tão fundo dentro delas que a presença basta. O Dokodo é a última lâmina. E talvez a mais afiada, porque não corta carne, corta ilusão. Corta o desejo de ser visto. Corta a ideia de que a vida precisa fazer sentido para ser plena. E aqui está o mais perturbador. Essas regras não oferecem conforto. Elas exigem responsabilidade total. Dizem que tudo que você sente, sofre, deseja ou perde é problema seu. Que a dor é real, mas a resistência a ela é escolha. Que o amor é belo, mas o apego é fraqueza. Que a glória é tentadora, mas vida, também, se levada a sério demais, vira prisão. E que a única liberdade verdadeira é a que você constrói quando não precisa mais provar nada a ninguém, nem a si mesmo. O Dokodo é o oposto do que o mundo moderno oferece. Vivemos cercados de promessas de prazer, de dicas para vencer, de estratégias para ganhar seguidores, aplausos, status. E então vem um homem prestes a morrer e escreve: não deseje reconhecimento, não seja ganancioso, não guarde rancor. Não fique triste por separações. São palavras que soam frias, até cruéis, mas são verdadeiras. Porque só quem já teve tudo, e ainda assim, encontrou o vazio no centro da fama, é capaz de escrever com essa clareza. Essas 21 regras não são para todos. São para os que já sangraram por dentro, para os que já se cansaram de correr atrás de vento, para os que, como Musashi,
Sabem que há uma paz que só nasce depois que tudo morre, depois que o eu morre, depois que o querer morre, depois que o precisar morre. Musashi não morreu como um mestre, morreu como um vazio absoluto, um espaço, um eco, e o Dokodo é isso, um convite a se tornar o mesmo, a deixar de ser alguém para finalmente ser livre. Das 21 regras do Dokodo, talvez nenhuma seja tão desconfortável quanto esta. Não busque prazer para seu próprio bem. É uma sentença que parece atravessar os ossos. Uma afronta à lógica do mundo moderno que gira em torno de conquistar prazer, conforto, alívio, validação. Uma frase seca que não se justifica, não se suaviza, não se abre para negociação. Musashi a escreveu no leito da morte, com a mão trêmula, na escuridão úmida de uma caverna. E mesmo assim, ela carrega o impacto de uma lâmina, porque ela não é apenas uma regra, é uma revelação. Musashi sabia do que estava falando. Ele teve acesso a prazeres. Era respeitado, temido, convidado por senhores feudais, desejado como mestre, venerado como lenda viva. Tinha status, fama, poder, acesso e, mesmo assim, rejeitou tudo. Recusou cargos, recusou clãs, recusou luxo, preferiu andar por vilas como um mendigo armado, dormir em templos abandonados, viver com pouco e morrer com menos ainda. Por quê? Porque ele entendeu, como poucos, que o prazer é um veneno lento. Vem doce, mas prende, vicia, faz do homem forte e nada era mais intolerável para Musashi do que depender. Não buscar prazer não significa viver em sofrimento, significa romper com o desejo de fuga. Musashi via o prazer como distração, algo que afasta você da dor, e com isso te impede de crescer. Porque todo crescimento vem do desconforto, toda lucidez nasce da fricção, e o prazer em excesso funciona como uma névoa, te anestesia, te conforta demais, e quando você acorda, já é tarde. Já está gordo de vaidade, frouxo de espírito e vulnerável a qualquer golpe, interno ou externo. Essa filosofia é brutal porque exige vigilância constante. Ela diz: você sente fome? Coma o necessário, não o que agrada. Você ama alguém? Não transforme esse amor em posse ou dependência. Você venceu. Não celebre como se tivesse se tornado alguém mais importante. Tudo o que alivia demais o espírito para Musashi era perigoso, porque aquilo que afaga, domestica. E ele jamais aceitaria ser domesticado, nem pela fama, nem pelo amor, nem pelo conforto, nem pelo próprio corpo. E aqui está a chave. Essa renúncia ao prazer não é moralista. Não vem de uma ideia religiosa de castigo. Ela é estratégica. Vem da observação direta da realidade. Musashi viu homens incríveis se perderem no excesso. Guerreiros valentes que, após algumas vitórias, se rendiam ao luxo, ao vinho, aos aplausos. E perdiam o corte, perdiam o foco. Morriam jovens, não pelas lâminas dos inimigos, mas pelas próprias fraquezas não domadas. Musashi se recusou a ser mais um. Por isso cortou o prazer da vida como cortava carne, reto, sem hesitar. Mas o mais desconcertante dessa regra é o que ela nos revela sobre nós. Porque vivemos em uma era onde o prazer é promovido como destino, onde tudo é projetado para te agradar, te entreter, te confortar, e isso te torna fraco, dependente, irritável, ansioso. Você se acostuma com o fácil e perde a capacidade de atravessar o difícil. Musashi, ao contrário, treinava para o oposto. Dormia em pedra, jejuava, meditava no frio, vivia com o mínimo, porque ele queria que nada, absolutamente nada, fosse capaz de tirá-lo do centro. Essa é a verdadeira força. Essa frase, não busque prazer para seu próprio bem, é o núcleo duro do Dokodo. É a renúncia mais difícil, porque ela exige que você pare de fugir da realidade,
que você encare o tédio, o silêncio, a solidão, a dor, o cansaço, o desconforto, e veja tudo isso, não como inimigos, mas como mestres. Musashi morreu com o corpo destruído, mas com o espírito afiado, porque não cedeu ao que agrada, não se escondeu no que alivia. Ele permaneceu onde poucos suportam, no centro nu da existência. E essa talvez seja a maior herança que ele deixou. A de que, para ser inabalável, você precisa estar disposto a não sentir prazer algum, a suportar tudo. Andar no fogo sem esperar que alguém te abrace no fim. Porque a verdadeira liberdade, não, é poder fazer o que quiser. É não precisar de nada, nem de comida demais, nem de carinho demais, nem de conforto, nem de distração, nem de prazer. Musashi venceu 60 homens, sobreviveu a guerras, dormiu sob a chuva, recusou riqueza, enfrentou emboscadas, fome, doenças e a solidão absoluta. Mas nenhuma dessas batalhas foi tão cruel, constante e silenciosa quanto a luta para dominar a própria mente. Porque enquanto o inimigo externo tem rosto, movimento e fim, a mente nunca para. Ela mente, cobra, sabota, deseja, sofre por antecipação, se apega ao passado, fantasia o futuro. E se você não tomar as rédeas, ela se torna um tirano invisível, um mestre cruel que veste a sua própria pele. Musashi entendeu isso como poucos. Desde muito jovem, ainda quando treinava sozinho nos campos abertos de Miyamoto, ele já percebia que a espada, por mais afiada que fosse, nada valia se a mente estivesse turva, e que o verdadeiro corte não vinha do punho, mas da presença, da atenção total, da clareza. Por isso, ao longo de toda a sua vida, ele não treinou apenas o corpo, treinou a mente com a mesma intensidade. Silêncio, respiração, observação, jejum, pintura, contemplação. Tudo fazia parte do mesmo campo de batalha, o campo interno. Essa ideia aparece com força total no livro dos 5 Anéis, onde Musashi afirma que você deve tornar sua mente como a água parada, ou seja, capaz de refletir tudo, mas apegada a nada. Quando sua mente é água calma, você enxerga o adversário com precisão. Quando sua mente é mar revolto, tudo se torna borrado e o erro se torna inevitável. Musashi via a mente como uma espada dupla, ou você a controla, ou ela te corta. Mas dominar a mente não é calar os pensamentos, é não ser dominado por eles. É ver o medo e não se entregar. É sentir o impulso e não agir por ele. É ouvir a crítica interna e seguir firme. Musashi praticava isso em cada detalhe. Dormia onde o corpo permitia. Comia o que fosse necessário. Vivia com o mínimo possível para não alimentar a mente com luxos. Porque cada conforto, para ele, era uma distração. Uma chance para a mente voltar a mandar. E de quem é comandado pela mente, já perdeu, mesmo de pé. Ele compreendia que o mundo externo é apenas um reflexo da desordem interna, que não adianta vencer 1000 oponentes se você ainda não venceu a própria ansiedade, a vaidade, o ressentimento. Por isso ele falava pouco, por isso meditava, por isso desenhava em silêncio, porque o controle da mente vem da repetição, do foco, da escuta profunda, não vem de leitura, nem de frases prontas, nem de discursos bonitos. Vem do corte, do abandono, da atenção radical. E há algo mais profundo ainda. Musashi sabia que a mente odeia o agora. Ela foge para trás, buscando culpas, ou corre para frente, buscando cenários. Mas no presente, ela se dissolve, porque no agora só existe o que é. E o que é não precisa ser julgado. Musashi treinava para existir assim, inteiro no instante. Por isso seus golpes eram certeiros. Por isso ele via antes dos outros. Porque sua mente não estava no palco, estava no centro. Dominar a mente não é eliminar pensamentos. É não acreditar neles cegamente. É observar o medo e dizer, eu vejo você,
Mas você não me controla. É ouvir a raiva e dizer: você não é meu guia. É reconhecer o desejo e dizer: você não dita meus passos. Musashi fazia isso todos os dias, como quem afia uma lâmina que nunca pode enferrujar. E com isso, tornou-se inatingível. Não porque era frio, mas porque era livre. Essa liberdade mental é o ápice da disciplina. É o que separa o forte do sábio. Porque a força física pode vencer batalhas, mas só a mente pacificada vence a guerra da existência. Musashi descobriu isso e deixou como herança não só os cortes, mas os silêncios, não só as vitórias, mas os vazios, não só as regras, mas a lembrança de que tudo começa e termina na mente. Se você não domina a sua, alguém ou algo vai dominá-la por você. E nesse dia, você deixa de ser guerreiro e passa a ser servo. Num mundo que grita, se exibe, se compara e se desespera por atenção, Musashi escolheu o silêncio. Não o silêncio passivo, de quem se cala por medo ou submissão, mas o silêncio ativo, afiado, estratégico. O silêncio que fere mais do que qualquer palavra. O silêncio que humilha o orgulho alheio. O silêncio que não implora reconhecimento, porque já está completo em si mesmo. Enquanto outros guerreavam também por fama, por prestígio, por legado, Musashi caminhava em direção oposta. Ele não queria palmas, não precisava de plateia, porque ele sabia, a verdade, quando é de verdade, não grita, ela pesa. Musashi viveu e morreu com esse princípio. Nunca tentou convencer ninguém de nada, nunca se explicou, nunca se defendeu. Nunca escreveu sua biografia para ser lembrado. Ao contrário, evitava ser notado, recusava títulos, fugiu de homenagens, preferia o anonimato ao brilho, o subterrâneo ao pedestal, porque ele entendeu que sua maior força não está em ser aplaudido, mas em não precisar ser. Não há liberdade maior do que viver aquilo que você é, sem o desejo de ser entendido. Essa escolha é profundamente violenta contra o sistema, porque o mundo depende da sua carência. Precisa que você queira atenção, que você se sinta incompleto sem a validação do outro, porque assim você consome mais, trabalha mais, se curva mais, se perde mais. Mas Musashi percebeu essa armadilha cedo, por isso treinava em silêncio. Vencia em silêncio, sumia em silêncio. A espada dele cortava, mas era o silêncio que deixava os outros de joelhos. Porque o silêncio dele dizia o que nenhuma palavra dizia: eu não preciso de vocês. Ele não buscava glória, não buscava perpetuação. O que ele buscava era o esvaziamento total da necessidade de ser visto, de ser amado, de ser aprovado. Quando escreveu o Dokodu, ele não pediu que fosse publicado. Quando desenhava pássaros com tinta preta sobre papel de arroz, não assinava. Quando falava com seus raros discípulos, era curto, reto, cru, porque ele entendia que quanto mais você fala, mais entrega seu centro. E ele lutava todos os dias para manter esse centro intacto. Isso não o tornava frio, o tornava inviolável. O silêncio era a couraça de Musashi, a fortaleza interna onde o ego batia e morria. Porque quando o mundo te aplaude e você se curva, você se vende. Quando o mundo te odeia e você se explica, você se entrega. Mas quando o mundo fala e você permanece firme, em silêncio, você já venceu. Sem movimento, sem esforço, só com presença. E aqui está o ponto mais brutal desse ensinamento. O silêncio não é ausência, é presença absoluta. É quando você se torna tão inteiro que já não precisa se defender, nem se exibir, nem se justificar. Você é. E isso basta. E isso assusta, porque vivemos cercados de pessoas que não suportam não serem vistas. Pessoas que vivem para provar, responder, postar, gritar. Musashi escolheu morrer como viveu, sem fazer barulho. Deixou um código e partiu, sem cortejo, sem eco,
sem vaidade. Esse silêncio é uma arma, uma resposta, uma filosofia e talvez o mais letal de todos os seus cortes, porque ele não fere o corpo. Ele expõe a alma de quem vive pela imagem, de quem precisa ser reconhecido para se sentir real. O silêncio de Musashi é o espelho mais incômodo que ele deixou. Um espelho que pergunta: e se ninguém visse o que você faz, você ainda faria? No fim das contas, é isso que separa o verdadeiro guerreiro do personagem. O guerreiro age porque deve agir. O personagem age porque quer ser visto. Musashi foi o primeiro, sempre. Por isso a verdade dele ainda pesa, porque foi escrita sem tinta de vaidade e ecoa sem precisar de palmas. A maioria dos homens passa a vida inteira buscando não morrer sozinho. Se cercam de nomes, de famílias, de herdeiros, de aplausos, de seguidores, de homenagens. Tudo para garantir que quando o fim vier, haja olhos para chorar, mãos para carregar o caixão e boca para dizer que ele foi importante. Mas Musashi não queria isso. Ele não queria ser lembrado, queria ser compreendido. E isso para ele só poderia acontecer se o seu fim fosse tão radical quanto sua vida inteira, em silêncio absoluto, só, em pedra, em sombra. Ele escolheu morrer longe de castelos, longe dos clãs, longe dos discípulos bajuladores. Não queria discursos, não queria ritual, não queria um nome cravado em altar dourado. Ele queria o oposto. Que sua partida fosse tão vazia quanto seus desejos. Que o último suspiro fosse tão leve quanto a ausência de necessidade que cultivou. E é exatamente por isso que, mesmo tendo sido o maior espadachim da história do Japão, o homem que derrotou mais de 60 guerreiros, Musashi morreu anônimo, em uma caverna, sentado, com o corpo torto e a alma limpa. Seus últimos dias foram solitários, não por falta de amigos, mas por decisão. Ele se retirou para dentro da pedra como quem compreende que o guerreiro precisa morrer só para não se tornar propriedade do mundo. Porque se morresse em público, se fosse enterrado com honra de Estado, se fosse rodeado por discípulos ajoelhados, seu nome viraria estátua, e estátuas não ensinam, aprisionam. Ele sabia que, para que suas ideias sobrevivessem puras, ele precisaria desaparecer por inteiro. Essa escolha não é romântica, é cruel, é dura, é crua, porque exige que você renuncie até a imagem final, até o último reflexo. Musashi morreu sem que ninguém segurasse sua mão, sem confissão, sem apenas deixou o Dokodo, 21 regras frias, cortantes, como se fossem esculpidas na própria parede da caverna. E depois, nada. O guerreiro que inspirava medo nos maiores mestres do Japão sumiu. E esse sumiço não foi um acidente, foi um ensinamento. Ele nos mostrou que a verdadeira vida não é medida por quem chora quando você parte, mas por como você viveu quando estava inteiro. E que o impacto real de uma existência não está em frases escritas por outros, mas em verdades silenciosas que você deixa para quem tiver coragem de escutar. Musashi não quis que seu nome fosse repetido. Quis que sua prática fosse vivida. Porque ele sabia, nomes se corrompem. Estilos viram negócios. Biografias viram marketing. Mas a prática silenciosa de um homem que morreu só permanece intocável. É esse o golpe final da sua filosofia. Musashi não buscou ser imortalizado. Buscou ser esquecido de tudo que não importava. Não quis que erguessem dojos em seu nome, não fundou uma linhagem, não criou um império, criou um caminho que só pode ser trilhado por quem, como ele, estiver disposto a cortar tudo, inclusive o desejo de ser lembrado. E esse caminho exige uma coragem que vai além da espada, a coragem de ser nada, a coragem de viver uma vida inteira sendo tudo o que se é, e ainda assim partir sem querer que ninguém note. Porque a glória não está em ser eterno na boca dos outros. A glória está em ser inteiro no instante e depois desaparecer como o corte de uma lâmina perfeita, limpo, silencioso, irrecuperável.
Musashi morreu só, mas não estava vazio, estava pleno. Porque quem caminhou o próprio caminho até o fim já não precisa de testemunhas. Existe um ponto na jornada de todo guerreiro em que a lâmina deixa de ser uma arma e se torna um símbolo. Um ponto onde o corte real não é mais necessário, porque a presença já basta. Musashi chegou a esse ponto, e ao contrário do que se esperaria de alguém que construiu sua lenda vencendo mais de 60 duelos, ele que abandonou a espada antes da morte, não por fraqueza, mas porque havia compreendido algo que a maioria dos homens jamais entenderá. A verdadeira espada é a que não precisa cortar. A espada que não corta é o estágio mais alto da maestria. É quando o poder é tão absoluto, tão disciplinado, tão equilibrado, que não precisa mais ser demonstrado. A força está contida, o domínio está integrado, o controle é total. E por isso, o gesto é mínimo. Musashi não era mais um duelista, era um campo gravitacional. Sua mera presença já desestabilizava os que o rodeavam. Seus olhos, sua respiração, sua postura diziam tudo. O duelo já estava decidido. Antes da lâmina sair da bainha, ele mesmo escreveu: a melhor vitória é a que não exige confronto. E isso só é possível quando o adversário sente que perdeu antes mesmo de lutar. Não por intimidação, mas por evidência. Porque diante de alguém que o não deseja nada, que o não teme nada, que o não se abala por nada, não há como vencer. A espada que não corta é, na verdade, o espírito que não reage. E o espírito de Musashi, nos seus últimos anos, era inviolável. Essa espada simbólica começou a ser forjada bem antes da velhice. A cada duelo vencido, Musashi se afastava do desejo de provar. A cada emboscada sobrevivida, ele se afastava do medo. A cada insulto ignorado, ele se afastava do ego. Até que o gesto do corte, antes necessário, se tornou redundante. A guerra, antes física, virou mental. A violência, antes inevitável, se transformou em escolha. E então, ele escolheu não mais. Escolheu o vazio, a não reação, o silêncio que desarma, a tranquilidade que desnuda. Essa filosofia contraria tudo que aprendemos. Nos ensinam que força é explosão, que domínio é imposição, que vencer é esmagar. Musashi mostra que não, que a força real é contenção, que o domínio é sutileza, que a vitória plena é o colapso do confronto. Quando você já não precisa responder, defender, afirmar, porque está inteiro, porque não há mais inimigo externo que se compare ao que você já venceu dentro. E isso não é pacifismo, não é passividade. É poder absoluto. É poder contido. É escolher não usar o que se pode. E isso é raro, porque a maioria dos homens, ao ter poder, o exibe. Musashi o enterrava, o refinava, o dissolvia, porque sabia que a espada mais perigosa é aquela que o mundo esquece que você tem. E mais ainda, é aquela que você já não precisa carregar. Esse ensinamento final de Musashi é o mais revolucionário. Ele nos mostra que o caminho do guerreiro não termina com sangue, mas com silêncio. Que a arte do combate não culmina na destruição do outro, mas na superação da necessidade de confronto. A espada que não corta é a síntese de toda a sua vida. É a tradução de cada renúncia. É o símbolo do homem que chegou tão longe no domínio da guerra, que finalmente pôde caminhar desarmado. E aqui está a provocação que ele nos deixa. Você precisa mesmo reagir? Precisa vencer? Precisa cortar? Ou está apenas sendo movido pelo ego que você ainda não matou? Porque enquanto você responde, Musashi permanece quieto. E nesse silêncio, ele já venceu. Ao fim de uma vida feita de cortes, fugas, sombras e silêncio, Musashi nos deixou algo maior do que espadas, vitórias ou fama. Ele nos deixou um código. Não um manual para aprender a lutar, mas um mapa para se tornar inatingível. Um conjunto invisível de escolhas, princípios e cortes internos que juntos formam o que podemos chamar de o Código dos Invencíveis.
E esse código, ao contrário do que se espera, não é sobre como vencer o outro. É sobre como parar de ser vencido por si mesmo. Musashi nunca entregou esse código em forma de mandamentos gravados em pedra. Ele o espalhou em seus gestos, em seus silêncios, em suas decisões. Está no modo como recusava recompensas, no modo como não celebrava vitórias, no modo como cortava, mas não destruía, no modo como se despedia sem dizer adeus. Está no Dokodô, está no livro dos 5 anéis, está no vazio da caverna onde morreu. E, sobretudo, está na ausência de qualquer sinal de desejo, porque o verdadeiro invencível não é aquele que vence, é aquele que não precisa. Esse código diz que você não pode depender de nada, nem de aprovação, nem de conforto, nem de rotina, nem de sucesso, nem de imagem. Ele exige que você esteja disposto a andar só, a ser incompreendido, a ser ignorado, e ainda assim seguir firme, porque quando você não tem mais nada para perder, ninguém pode te parar. Esse é o coração do invencível, um espírito que já morreu para tudo o que o mundo usa para controlar. É um código que não perdoa fraquezas voluntárias, que exige corte atrás de corte, cortar o apego, cortar a vaidade, cortar o orgulho, cortar o medo, cortar a necessidade de explicar. O invencível, no modelo de Musashi, é uma presença silenciosa que nada exige, mas tudo domina. Ele observa, ele sente, mas não se curva. Ele age, mas nunca para se provar. Ele se retira, mas nunca para se esconder. Ele desaparece, mas nunca para ser esquecido. E esse legado, quando entendido, é incômodo, porque exige que você pare de culpar, de adiar, de dramatizar. Exige que você se encare como campo de batalha, que você entenda que o verdadeiro oponente não é o mundo, é o seu ego, e que todo dia sem treino, sem corte interno, sem presença, é um dia a mais, vivendo como servo do que te enfraquece. O código dos invencíveis não está nas bibliotecas, está nos momentos em que você quer gritar e escolhe o silêncio, quando quer atacar e escolhe observar, quando quer desistir e escolhe avançar em silêncio, sem plateia. Está na sua capacidade de resistir ao que afaga e persistir no que afia. Está em você escolher ser rocha em um mundo que só ensina a ser espuma. Musashi viveu esse código até o fim. Morreu sem luxo, sem grito, sem legado institucional. Mas o que ele deixou atravessa séculos como aço. Porque ele se tornou o que todos fingem ser. Um homem livre. Livre de si. Livre do mundo. Invencível. Porque eu já não dependia de nenhuma vitória. E esse é o convite final que ele nos faz. Que você pare de buscar força e comece a cortar fraquezas. Que pare de pedir respostas e comece a calar a mente. Que pare de buscar glória e comece a viver como se já fosse nada. Porque quando você é nada, ninguém pode te tocar. Esse é o código. Você está pronto para viver por ele? No fim de tudo, das guerras, dos duelos, dos cortes, dos livros, dos gestos, dos silêncios, restou apenas um caminho. E esse caminho não leva a castelos, nem a templos, nem a glória, nem a aplausos. Ele leva para dentro, para a direção mais longa e mais ignorada, para a trilha que ninguém quer percorrer porque ninguém pode te acompanhar. Esse é o Dokodo, o caminho da solidão. E Musashi o trilhou até o fim, com os pés cansados, o corpo torto, o espírito calmo e o olhar de quem já viu tudo e sabe. O guerreiro real morre só, porque viveu só. Mas essa solidão não é abandono, não é vazio, não é falta, é presença, é clareza, é densidade, é a ausência de ruído, de interferência, de distração. É o silêncio absoluto de quem não precisa mais de nada, nem de respostas, nem de companhia, nem de perdão. O caminho da solidão não é para quem deseja se esconder, é para quem já não precisa ser encontrado. É onde o ego morre,
A vaidade apodrece e o que sobra é a essência pura, bruta, invencível. Musashi deixou isso claro com cada gesto nos últimos anos de vida. Quando poderia ter se tornado mestre de mestres, escolheu o recluso. Quando poderia ter sido adorado como uma figura imperial, escolheu a pedra. Quando poderia ter deixado herdeiros, templos, uma linhagem dourada, deixou regras escritas à mão em papel fino, quase se desfazendo, e sumiu dentro da terra. Porque ele sabia, a grandeza verdadeira não precisa de eco, só precisa existir. E é essa existência silenciosa que assombra até hoje, porque nos força a olhar para nossas próprias dependências. Quantos de nós suportam andar só? Suportam não serem vistos? Quantos de nós vivem esperando reconhecimento, validação, companhia, explicação, abraço, palavra, conforto? Musashi morreu sem nada disso, porque ele matou, um por um, todos os apegos que ainda gritavam dentro dele. E o último a morrer foi o nome. Quando ele deixou de querer ser Musashi, o guerreiro, e virou apenas um vulto, um corte sem som. O caminho da solidão é o ápice do Dokodo. É o ponto onde todas as regras se encontram, onde o não apego encontra o silêncio, onde o não desejo encontra a disciplina, onde a ausência encontra a liberdade. É onde o guerreiro não precisa mais vencer, porque ele já é, por si, a vitória encarnada. Não há inimigos, não há disputas, há apenas a respiração, a terra, o instante. E tudo isso basta. É por isso que esse caminho não tem seguidores, porque ele não convida, ele não promete, ele não explica, ele apenas existe. E quem o encontra precisa caminhar sem guias, sem trilhas, sem garantia. Musashi andou assim, e por isso morreu inteiro, porque a integridade não está em como você é lembrado, está em como você caminhou quando ninguém via. Esse é o destino final do guerreiro que rompeu com tudo. Ser esquecido pelo mundo, mas lembrado pela eternidade. Porque enquanto os nomes morrem, os caminhos permanecem. E o Dokodo, ainda hoje, atravessa as almas como atravessava os ossos.